Tá começando mais uma aula de geografia. Nós estamos estudando o território brasileiro. Nessa aula, nós vamos falar sobre os meios de transporte que desenvolveram aqui no Brasil no período colonial e no período imperial. Bom, todo mundo já sabe que o Brasil tem um território muito grande e desenvolver os meios de transporte foi de extrema importância para reduzir o espaço geográfico. Com os meios de transporte, você consegue deslocar de um lugar para o outro de maneira mais rápida. Consegue também escoar matéria-prima e produtos industrializados para os lugares mais longe. As cidades brasileiras foram crescendo de acordo com os fluxos econômicos de produtos primários que interessavam aos mercados estrangeiros. Os bandeirantes, quando adentraram o território brasileiro e ultrapassaram a barreira do Tratado de Tordesilhas, usavam os rios como caminhos. O transporte hidroviário começou a ganhar espaço, ou melhor, o transporte fluvial. Deram origem a grandes vilas. Surgiu importantes cidades, como por exemplo, Cuiabá, no Mato Grosso, Jundiaí, em São Paulo. No Brasil colonial, cidades importantes como Recife transportavam principalmente o açúcar através de hidrovias até chegar nos portos, onde seguiam para a Europa. O meio de transporte fluvial, ele é 20 vezes mais barato do que o transporte rodoviário. Esse meio de transporte não emite CO2 para a atmosfera. É um meio de transporte que permite levar muita matéria-prima de um lugar para o outro. E a desvantagem é que tem baixa velocidade. Então, demora bastante tempo para se deslocar de um lugar para o outro. E a outra desvantagem também é porque depende muito do volume de água dos rios. Bom, nesse período também foi muito utilizado entre o Brasil e a Europa um meio de transporte chamado de capotagem, ou seja, eles navegavam de porto a porto sem perder os continentes de vista. Nos lugares onde tinham um relevo acidentado, um relevo íngreme e que não tinha rios, o transporte acontecia através de mulas e cavalos, ou você pode dizer, através do transporte de muares. Bom, esse período ficou conhecido como o período do tropeirismo. Era um período onde o Brasil se apropriava do transporte por meio de mulas e cavalos, que era um meio de transporte barato para escoar matéria-prima e também produtos industrializados. Bom, onde se comprava essas mulas e cavalos? Tinha um comércio, uma feira em Sorocaba, em São Paulo. Foi muito importante esse meio de transporte para o Brasil, porque houve nesse período do século XVIII e do século XIX a integração entre os estados, né? Houve uma comunicação, melhorou a comunicação, tudo se tornou mais rápido, mais prático e foi ótimo para a economia. Para ampliar o crescimento econômico do Brasil, o Dom Pedro II construiu ferrovias, ou seja, agora o transporte de muares estava sendo substituído pelo transporte ferroviário. Com o transporte ferroviário, foi possível transportar de um lugar para o outro grande quantidade de matéria-prima e também de produtos. Foi possível realizar viagens longas
sem engarrafamento. E nesse tipo de transporte também se utiliza pouca energia, se comparado aos outros meios de transporte. E a segurança, gente, ela é muito grande. É muito difícil ter acidente de trem. Bom, as desvantagens é que não há flexibilidades de itinerários, ou seja, às vezes você vai parar num lugar longe e vai ter que utilizar outro meio de transporte para chegar no seu destino. E também outro ponto negativo é os altos custos de manutenção da linha férrea. Em 1861, foi inaugurado por Dom Pedro II a primeira rodovia, Estrada União e Indústria, ligando Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Em 1880, outras estradas foram construídas. O tráfego era feito por carruagens, que atingiam 20 km por hora. Não tinha carro. O primeiro carro só chega em 1907, que faz o trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro e demora 33 dias. Bom, em 1920, o Washington Luiz, ele criou um lema: governar é abrir estradas. Podemos perceber que o Brasil, ele deixa de ser império, passa a ser república, mas o lema continua o mesmo: investir em transporte rodoviário. Getúlio Vargas, seguindo o mesmo propósito, a meta dele era construir 27 rodovias de ligação no Brasil para melhorar o fluxo econômico de mercadoria e produtos, já que a meta do Getúlio é industrializar o Brasil com indústrias de base. Já Juscelino Kubitschek, ele é bem ousado. Ele constrói Brasília e leva a capital do Brasil para lá. E aí ele faz rodovias radiais para ligar vários estados a Brasília. Os militares também tinham um projeto muito ousado, né, de construir rodovias na região norte, porque lá tinha um grande vazio, né, demográfico, mas, né, a rodovia ela não foi concluída, ela ficou inacabada. Bom, quais são as vantagens dos meios de transporte rodoviário? Bom, é um tipo de transporte que polui muito, é um tipo de transporte que enfrenta um tráfego grande de carro, é um tipo de meio de transporte que não é barato, é caro em relação ao transporte ferroviário. E no transporte ferroviário, você consegue transportar uma quantidade maior de pessoas, de matéria-prima e de produtos. Na década de 20, chega o modal aéreo, chega o avião. O avião, ele reduz ainda mais o espaço geográfico por causa de sua velocidade, por causa do seu conforto, por causa de sua segurança. Ele é capaz de entregar os objetos, as mercadorias de maneira mais rápida e eficiente. Mas, como todos os meios de transporte, também possui suas desvantagens, como, por exemplo, polui o meio ambiente, o custo das viagens são elevados, a manutenção dos aeroportos é alta e também, né, a manutenção do avião também é muito alta. A nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido a importância dos meios de transporte para reduzir o espaço geográfico e também para o desenvolvimento econômico do nosso país.